Sério. Vocês sabem que eu tô aqui, tô tentando me achar. Senão já entra do celular também, daí fica tranquilo. Deixa eu ver se eu tô colocando aqui nesse ponto. Pontinho. Vamos lá? Vamos. Então, é com grande satisfação, carinho e agradecimento que a gente tem hoje a professora doutora Mariana Aranha, que vai colaborar aí conosco, né, em relação ao que vai palestrar. E para falar um pouco sobre a professora é doutora em educação, né, e mestre em educação, em currículo, tanto um quanto outro, né, um em 2011 e o outro em 2006, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduada em Pedagogia pela Faculdade Maria Augusta Ribeiro, em 2001. Atualmente é professora do mestrado da Faculdade, mestrado profissional em Educação da Universidade de Tatuapé e do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Centro Universitário do Sul de Minas. É coordenadora pedagógica do Centro Universitário de Teresa d'Ávila, em Lorena, São Paulo, e coordenadora do curso de Pedagogia. É pesquisadora do GEP, Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade, da PUC, São Paulo, no Grupo de Pesquisa Educação, Desenvolvimento Profissional, Diversidades e Metodologias da Universidade de Tatuapé e do Grupo de Estudos e Pesquisa de Ensino em Ciências e Engenharia da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, da USP. Atua, né, também como coordenadora do curso de especialização em psicopedagogia da Universidade de Tatuapé. Tem experiência como orientadora de pesquisas, né, professora universitária, professora de educação básica e diretora de escola. Atualmente, com os seguintes temas, né, interdisciplinaridade, formação de professores, o currículo, gestão escolar, didática, educação à distância, tecnologias e mídias digitais e metodologias ativas de aprendizagem. Então, um grande carinho. A palavra é sua, professora Mariana. Agradeço muito o convite de vocês, né, para poder conversar sobre essas coisas que envolvem, né, pesquisa, interdisciplinaridade, dividir um pouquinho, né, desses dilemas, dessas proposições que envolvem, né, o cotidiano da pesquisa, seja no trabalho de orientação, né, seja no trabalho de desenvolvimento de pesquisa, nos resultados que a gente alcança. Então, vim dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente tem conversado por aqui, né, nesses 3 programas, que eu tenho transitado nas orientações, né, então, profissional em educação, que é bem voltado para a formação de professores de educação básica, o de gestão e desenvolvimento regional, que é no sul de Minas, é um programa interdisciplinar, mas as pessoas que vêm trabalhar comigo geralmente vêm trabalhar na linha da formação, né, às vezes formação de professores ou formação de gestores, sempre numa perspectiva mais interdisciplinar, de compreender os processos. E aqui no Unifaté também comecei a orientar pesquisa. Aqui a gente tem um mestrado em Design, Tecnologia e Inovação, que se enquadra na área de concentração da arquitetura e urbanismo, mas tem uma linha de pesquisa, por conta da pouca oferta na região desse fundo do Vale, de formação de estrito senso, né, de pesquisas nessa área mais da formação interdisciplinar, se criou uma linha de pesquisa em educação, tecnologia e inovação. Então, nesses 3 lugares, com pessoas diferentes, eu tenho orientado um pouco bastante. No limite da CAPES, né, Patrícia? Naqueles limites altíssimos. Alunos que vêm pesquisando e vêm querendo investigar questões relacionadas à formação, aos processos formativos, de modo geral, à educação e acabam, né, acabam enveredando por essa linha da interdisciplinaridade. Então, um pouquinho disso que eu vou dividir com vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Para ajudar, estou num computador que ele é Chromebook. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, acho que de ver se quero ver se vai no modo de apresentação para vocês. Vamos ver se vai.
Deixe, mocinho. Acho que travou. Tá parecendo que travou. Eu mandei no WhatsApp dela. Caiu de novo. Caiu de novo. Não, é complicado, ainda mais se ela está com... Vocês estão com problema de rede. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Nós estamos tentando começar. A Mariana... Ela está com um problema de internet lá. Com problema de internet. Tá. Pronto. Deu tempo da Karina entrar. Então. Colocando aqui já no celular, tá bonitinho aqui. Sem problema. Até entrou, mas travou na hora que ia abrir. Que foi, né? Então, agora vai. Você tá vendo pelo celular numa boa, vamos ver. Senão já entra direto no Simulation. Não tem importância. Agora tá indo. Ok, excelente. Agora sim. Agora tá bonitinho, né? Então, tá bom. Então, a proposta da gente conversar um pouquinho hoje é sobre a interdisciplinaridade, como ela se insere no processo de pesquisa e qual é o nosso papel, né? O papel enquanto investigador nesse processo. Então, eu sempre gosto de dizer assim, do lugar que eu estou falando, né? Então, como a Aninha apresentou, eu sou formada em educação, evidentemente, né? Minha formação em pedagogia, mestrado e doutorado em educação currículo na PUC de São Paulo. E toda essa minha trajetória de pesquisa, ela é feita dentro da educação, mas numa perspectiva interdisciplinar por conta do mestrado e doutorado, né? De fazê-lo sob orientação da professora Ivani Fazenda, que é a nossa referência aqui no país, sobre interdisciplinaridade. E por causa dela, né, essencialmente, enquanto eu fazia o mestrado e doutorado, eu trabalhava, né, era professora de educação básica, depois fui ser diretora de escola nesse período e professora do ensino superior. Quando eu termino o doutorado, 2 anos depois, eu recebo um convite pela Universidade de Taubaté para compor um mestrado interdisciplinar, porque eles precisavam de algum docente que morasse na região do Vale do Paraíba, para ficar mais fácil o acesso, né? A gente estava falando ali de 2013, que era uma época em que não se pensava nessas possibilidades online, eram atividades essencialmente presenciais, de compor um grupo de professores que pensasse na pesquisa interdisciplinar. Então, eu ingresso na Universidade de Taubaté pela via da pós-graduação, né, como professora
visitante em sistema de regime de contrato, mas orientando alunos, dando aula na pós-graduação sobre esses processos interdisciplinares na formação de professores. Isso acontece em 2013. Em 2014, a CAPES aprova o mestrado profissional em educação, e a gente tem a primeira turma matriculada, e eu faço essa migração como docente para o mestrado profissional em educação, para atuar nas linhas de pesquisa de formação de professores, né, essencialmente. De lá para cá, eu permaneço no mestrado em educação e alterno com o mestrado em gestão e desenvolvimento regional no UNES e aqui no Unifateia com a coordenação pedagógica e a orientação de pesquisas nessa área de educação, design e tecnologia. Né? Por conta da pandemia, eu faço uma migração, ainda que bastante tímida, para o Instagram como rede social, para tentar compartilhar um pouco desse movimento de pesquisa, de orientações online, de aulas mais virtuais e de estratégias de aprendizagem. Eu sempre costumo dizer que é bem tímido mesmo, porque a gente trabalha tanto no offline, que acaba não dando para equilibrar todos os passos, todos os pratos, né? Mas ainda é um desejo de expandir um pouquinho mais para outros universos essa discussão sobre educação, formação e tecnologias. E por conta desta experiência, né, desse lugar de orientação de pesquisas muito mais no mestrado, né, nesses últimos 10 anos, tem algo como 27, acho que já, orientações defendidas, né, que é um volume alto, se a gente for pensar no tempo de conclusão do mestrado, que é algo como 24 meses, ter em 10 anos 28 defendidos como orientação principal, fora com orientação e depois as disciplinas na pós-graduação, é um volume muito alto de mestrandos para fazer esse acompanhamento de pesquisa, que não é em larga escala, né? Que é um acompanhamento bastante artesanal, que envolve uma série de indicadores. E o que a gente tem refletido por aqui sobre essa questão da pesquisa e do papel do investigador, tanto aquele que faz a pesquisa, então o aluno de pós-graduação, quanto de nós que estamos orientando as pesquisas, sobre quais lugares, né, por onde transitam tanto as nossas reflexões maiores, de ordem conceitual ou de ordem metodológica, e como a gente faz esse movimento para a prática, para o cotidiano, para as reuniões de orientação, para a mão na massa. E um pouco da nossa reflexão, ela passa por algumas categorias, né? E essas que eu queria dividir, que eu gostaria de dividir com vocês. Uma dessas categorias é a compreensão que a gente tem das pessoas, né? Então, que compreensão ontológica é essa que se tem do ser humano, do estudante, do pesquisador, do orientador, né? Qual é o contexto social que a gente vive hoje, né? Em termos de mundo e em termos de país e, consequentemente, das regiões, né? Como as nossas pesquisas se articulam dentro do contexto da universidade, que tem o seu tripé fundado em ensino, pesquisa e extensão. Então, muito embora a gente na pós-graduação esteja com um prato mais propenso para a dimensão do estrito sensu, para as pesquisas, mas isso não é desassociado do nosso tempo de aulas e vivências na graduação, de realização ou de acompanhamento de projetos de extensão. Então, como tudo isso se articula com os seus limites e com as suas potencialidades, né? Então, de um aspecto que é um pouco conceitual, mas que ele se articula essencialmente na prática, é a concepção do ser humano que a gente tem, enquanto pesquisador, enquanto orientador, né, enquanto pessoa que vem buscar a pós-graduação para fazer investigações, no nosso caso, muito mais qualitativas do que investigações quantitativas, e essa concepção que se tem de gente, né, ela influi diretamente no modo de condução, no modo de compreensão da realidade e vai se traduzindo um pouco no monitoramento e na efetivação das escritas, né? O que a gente tem discutido já desde a época do doutorado, com a professora Ivani, nos grupos, inclusive, é de se ter uma compreensão mais alargada do que sejam as pessoas,
né? Então, tem muitas correntes e muitas linhas que vão tratar de enxergar o homem, a mulher, enfim, as pessoas como sujeitos, mas numa perspectiva, numa abordagem mais reducionista, uma abordagem biológica, às vezes uma perspectiva mais psicológica, mais social, né? A gente traz um pouquinho dos estudos do Viktor Frankl, que vão dizer que é preciso entender as pessoas como um grande sistema complexo, que é um pouco do que o Maturana vai trazendo, né? Um pouco do que o professor Uberatan D'Ambrosio, nos estudos de etnomatemática, de transdisciplinaridade, são alguns questionamentos que eles trazem junto com o próprio Morin, né, ali na França, e a Ivani vai construir um pouco essa linha teórica para dizer, olha, a gente precisa nas nossas pesquisas interdisciplinares, que olham para os processos, que olham para as questões, procurar entender esse fenômeno na maior totalidade possível, né? Olhar dos diversos pontos de vista, de diversas abordagens, para que se tente compreender ou o objeto ou o fenômeno, mas essencialmente, em primeiro lugar, quem são essas pessoas. Então, o que a gente tem trazido dos estudos, por exemplo, do Viktor Frankl, é que ele vai dizer, por conta das suas experiências de confronto, de negociação, de estudo junto com Freud, com Adler, em Viena, essencialmente na época da Segunda Guerra Mundial, ele vai construir uma base de compreensão das pessoas de que nós somos muito mais do que uma abordagem biológica, psicológica, social, né? E daí dentro da abordagem social, toda essa dimensão de cultura, de processo, de contexto. Ele vai colocar uma outra dimensão que, na tradução do alemão para cá, para a língua portuguesa, se traduziu como dimensão espiritual. Mas em outras traduções, existe uma outra palavra, como ânima, por exemplo, ou como ontologia, que ele vai dizer o seguinte, que o ser humano tem algo dentro dele, ou algo dentro da gente, que nos move apesar de. E que isso existe. Ai, gente, travou aí. Travou, Mariana? Ou só para mim? Travou. Dura ela continuar falando sem perceber que travou, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp falando que travou. Exatamente. Igual aquele dia com o Nixon, né? Ele foi embora. Ai, gente, que terror. Eu até tiro, às vezes, meu vídeo, assim, porque daí fica bem melhor para mim aqui, né? Ah, Olha, entrou de novo. Não estamos te ouvindo. O microfone está fechado. Agora sim? aí. Uhum. Então eu estou Agora com a minha sim. apresentação ali, aqui permaneço conversando, porque a ideia é de uma conversa. A hora que ele voltar lá, a gente volta para cá. Eu acho que daqui a gente não cai mais, né? Mas o Viktor Frankl dizia isso, que tem algo que mora dentro de nós, enquanto pessoa, que é o que nos diferencia e nos move a tomar decisões, a dar respostas diferentes aos contextos, de forma a encontrar sentido e construir valor, né? E essa compreensão, ela vai tendo impactos muito fortes na forma de compreender quem são as pessoas, na forma de de construir valor, de desenvolver sentido, e isso impacta diretamente na forma como a gente olha o universo que vai ser pesquisado, como a gente se posiciona nos grupos de conversa, como a gente se posiciona em relação aos alunos, em relação aos processos, em relação aos orientadores.
E isso influencia diretamente a forma como a gente organiza os nossos princípios de pesquisa, as nossas práticas de ensino em sala de aula, né? Então, se eu entendo, diferentemente dessa abordagem, que toda pessoa pode se desenvolver, né, que é uma concepção de ser humano, por exemplo, que o Paulo Freire trazia, né, e o Cortella hoje, porque o Cortella hoje saiu do programa de pós-graduação, agora ele está como palestrante, ele se desvinculou do programa de currículo e está, enfim, fazendo esses trabalhos de consultoria. Mas ele traz como princípio, nesses livros, né, que hoje tem mais cara de autoajuda do que a tese, mas ele traz os princípios que ele trabalhou na tese com Paulo Freire, que era o princípio seguinte, de que hoje eu sou a versão mais nova de mim mesmo, que toda pessoa é capaz de aprender desde que tenha, que lhe sejam oferecidas situações para isso, né, que é possível se desenvolver, que é possível ser a mais nova versão de si mesmo, né? Acho que ele publicou uns 2 ou 3 livros sobre com essa construção ideológica, com essa construção de concepção, que foi a construção que ele fez lá na defesa de tese de doutorado dele, que foi quando Paulo Freire faleceu, né? Que foi o orientador dele, às vésperas da defesa de doutorado, Paulo Freire falece, mas a tese está pronta. Essa mesma construção, esse mesmo fundamento que também perpassa as ideias do Viktor Frankl, e isso tem um impacto gigantesco na nossa forma de organizar a pesquisa, de mapear processos e, como a pesquisa está muito atrelada, né, sobretudo no nosso caso, aos processos de ensino, como a gente enxerga os alunos, os professores, as pessoas que a gente pesquisa. E essa é uma questão que nos nossos grupos aparece bastante e aparece como fundamento de construção de projetos de pesquisa. Muitas vezes, não sei como acontece aí, mas muitas vezes a gente recebe alunos que querem fazer projetos de mestrado para constatar uma crença que eles já têm. Então, eu tenho uma hipótese, mas é muito mais ligada ao universo de crença do que hipótese, que é, sei lá, metodologias ativas sempre vão potencializar a aprendizagem. Os alunos não aprendem porque os professores não trabalham com experimentação. Os professores precisam de cursos de formação continuada neste ou neste modelo. E daí, quando vem para construir um projeto de pesquisa, o nosso papel, né, na orientação ou na condução das disciplinas, é sempre perguntar, será mesmo? Né, tem certeza? E esse é um princípio que envolve 2 questões. Uma delas é a compreensão do ser humano, porque se eu já tenho essa hipótese, que é assim porque é assim mesmo, se eu tenho essa certeza de que essa hipótese tipo, a certeza, eu não preciso fazer pesquisa, né? Porque eu já tenho uma compreensão de que as pessoas são assim e não há o que se faça, elas não vão mudar, entende? Então essa é uma compreensão ideológica sobre este movimento. Olha lá. E o segundo é que a lógica pela qual se orienta a interdisciplinaridade não é a lógica da certeza, é a lógica da pergunta. Então, o nosso papel com essa compreensão do ser humano é levantar esse tipo de questionamento. Será mesmo? Será que sempre é assim? Né? Diga, Ana, manda ver. Mariana, é mais ou menos o que, por exemplo, a Gatti tenta fazer, você falando assim, ela tenta fazer quando ela faz aquele apanhado histórico todo e levanta todas as questões relacionadas com os professores. Eu não sei se naquele compilado de livros que ela tem, né, daquela série de livros, né, ela levanta quem são os professores, como eles trabalham, quantas horas eles trabalham, de que maneira, a carga, o que eles levam para casa, o que não levam. Fala também das questões de formação, faz um apanhado todo em relação a vários anos, né, que ela coloca, em relação às licenciaturas, aí ela fala também da questão que aumentou, diminuiu a quantidade de licenciaturas, enfim. Ela tenta puxar para essa abordagem também? Ela bebe dessa abordagem ou não? As duas foram bastante contemporâneas lá na PUC, né? Embora a professora Bernadette Gatti estivesse no programa de Psicologia da Educação e a Ivani no programa de currículo, elas trabalharam muito juntas na pedagogia, e agora a professora Bernadette foi para a Fundação Carlos Chagas, né, com algumas pesquisadoras, e a Ivani saiu do programa, mas permanece só no grupo. Mas essa origem de concepção é muito semelhante.
E a professora Bernadette, nesse primeiro compilado, né, que ela publicou pela Fundação Carlos Chagas em 2009, que ela vai mapeando quem são os professores do Brasil, e foi uma época que ela fez um movimento muito grande aqui no Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, sobre de análise das licenciaturas. Ela trouxe um pouco das categorias teóricas do Schumann, por exemplo, que vai dizer, olha, o professor da universidade, ele precisa dominar o conteúdo a ser ensinado e precisa dominar o domínio pedagógico do conteúdo. Né? Então, ele precisa saber aquele conteúdo conceitual e precisa saber ensinar aquele conteúdo para as diferentes faixas etárias. Que ela diz assim, nas licenciaturas, isso é um grande problema. Porque você tem um baita professor de literatura que não sabe ensinar como se ensina literatura para a criança, para o adolescente, não consegue fazer essa que alguns outros autores chamaram de transposição didática. Então, esse primeiro livro de mapeamento, né, essas primeiras pesquisas de mapeamento, foram para ajudar a ter um diagnóstico de quem são esses professores, o quanto eles trabalham, quais são os grandes problemas nas regiões do Brasil, e ela publica em 2009. Logo em seguida, eles têm uma outra pesquisa financiada, que é de encontrar boas práticas. Né? Então, daí, em vez de ela fazer junto com a professora Elba, ela faz junto com a professora Patrícia Albieri, e tem mais, acho que 2 professoras que organizam esse compêndio, e vão para as diferentes regiões para tentar procurar, bom, a despeito dessa tragédia toda, né, que foi o mapeamento que ela fez, quais são essas boas práticas que nasceram apesar ou a despeito de, né? Então foi como primeiro faz o mapeamento e depois coloca uma luz ali naquele fim de túnel para dizer, olha, é possível, olha, tem uma série de questões ali que são importantes de se pensar sobre essa perspectiva, né? Que eu acho que é bem interessante, mas nessa linha elas pensam muito, muito, muito parecidas, né, sobre essas questões. Acho que eu consigo agora projetar lá. Ó, 3 lugares ao mesmo tempo, gente. Se cair aqui, eu já estou conectada ali quietinha, né? Que é um pouquinho do que elas vão dizer, né? Sobre, então, essa primeira compreensão de olhar para as pessoas. E a Bernadette, com a equipe, elas fazem uma tentativa de te dizer, tanto que tem algumas práticas próximas ali que a gente chegou a conhecer, que vão dizer isso, olha, dá para fazer diferente no contexto do ensino, né, na perspectiva de olhar para essas pessoas. Um segundo aspecto que a gente tem visto e que tem impactado diretamente nos nossos grupos e nos nossos alunos é a compreensão desse contexto social que a gente vive, né? Que nessa atualidade e ainda muito próximo, por conta da pandemia, é um contexto social que é marcado pela velocidade na produção de conhecimento mediado essencialmente pelas tecnologias da informação e da comunicação, que isso não era um fenômeno observado há 20 anos, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, né? Então, quando eu fiz o mestrado, não faz muito tempo, né? 2006, entrei em 2004, defendi em 2006, a minha dissertação foi só um sketch, né? Hoje a gente não consegue nem conceber algo parecido com isso, né? As pesquisas bibliográficas eram feitas eminentemente no papel. Então, tem um movimento todo muito novo que suporta o contexto da pesquisa e da pós-graduação, com pessoas, com pesquisadores muito jovens que têm adentrado o contexto do mestrado e que tem um gap, né, de geracional, inclusive, com as pessoas, com o próprio sistema do programa de pós-graduação, sobretudo na área da educação, né? A gente tem professores e orientadores muito no final de carreira, estão um pouco descolados do contexto real da sala de aula, por exemplo, nas pesquisas em educação da escola pública, e bastante imbuídos na discussão epistemológica, de construção do texto, de discussão teórica sobre os dados advindos desse cotidiano, mas com um pouco mais de morosidade para compreender estes ajustes advindos deste contexto social que não se referem só a um sistema simplista de dizer loga nesta plataforma ou não loga, ou assim,
caiu a conexão daqui, eu vou para o celular. Ou tem um plano B, um plano C, eu uso esta ou aquela plataforma. Mas envolve muito mais dimensões do que essa. Então, torna os problemas que eram muito simples, né, como problemas bastante complexos, né? E, por consequência, transformam esse universo todo, ou carregam, né, de muitas incertezas, que embora se tenha, tanto na prática de ensino, quanto no modo da gente gerar e fazer pesquisa, que tem um tempo fixo, né, que ainda as normativas dizem mais ou menos 24 meses para o mestrado, mais ou menos 48 para o doutorado, com esta e esta exigência. A gente tem um processo todo de construção de projeto, execução de pesquisa, né, os trâmites éticos pelos comitês de ética, enfim, o registro dessas pesquisas em modelos de dissertações ou teses, ou seja, tem um caminho que ele permanece, né? A gente permanece até confortável, depois de um tempo que você entende o esquema, você fica confortável nesse caminho, né? Eu sei que tem um limite temporal, um limite de escrita, um modelo mais ou menos a ser seguido, mas ainda assim é um caminho repleto de névoa, né? Por conta dessa compreensão que é multicultural, que ela é múltipla sobre quem são as pessoas, quem são os fenômenos, né? Sobre essa questão das tecnologias que estão muito imbuídas e que estão imbuídas no cotidiano das pessoas, né, no cotidiano das pesquisas e na nossa vida, que vão tornando muito mais complexa essa névoa que perpassa o nosso caminho na pós-graduação, e a gente começa a se questionar, bom, e a gente faz pesquisa para quê, né? Como as nossas pesquisas qual o papel das nossas pesquisas nesse contexto, né? Para quem a gente contribui, qual a nossa contribuição, para onde vai, ou por que a gente faz as nossas intervenções, por que a gente quer compreender, o que a gente quer provar, o que a gente quer construir, né? Que indicadores a gente quer fazer, assim, enfim, como as pesquisas, elas se encaixam nesse contexto que é multifacetado, né? Então, uma das coisas que a gente tem observado, que é esse movimento de espiral, até por conta disso aquela imagem, que o processo de pesquisa, esse caminho de pesquisa, ele permanece na sua origem, né, nos seus termos conceituais, como uma grande espiral. Então, a gente parte de realmente um problema a ser solucionado, que é o processo de construção científica, são as bases do pensamento científico, de a partir de um problema disparador, né, seja de ordem epistemológica, seja de ordem de observação de um contexto, de um problema que nasce do cotidiano, mas que caminhos que eu gostaria de percorrer, ou quais seriam os melhores caminhos de pesquisa para a gente tentar chegar numa proposição ou num diagnóstico, enfim, muito embora a própria Bernadette tenha feito algumas pesquisas junto com a Marli André, que faleceu recentemente lá na PUC de São Paulo, para fazer um grande alerta que as pesquisas, que elas tinham feito uma grande investigação nas pesquisas do Brasil, né, dos programas de pós-graduação, e dizer que um alto percentual de nossas pesquisas eram pesquisas de cunho diagnóstico. Né? A gente levanta problemas, levanta questões, levanta uma série de coisas, e o que a gente faz com esse material? Então, era, né, uma grande dor, uma grande dúvida, uma grande inquietação, essa perspectiva de, bom, e as nossas pesquisas nesse ciclo, né, nessa espiral, desse movimento de ir e vir, será que a gente está só levantando, né, diagnosticando questões? Então, essa é uma primeira inquietação. A segunda inquietação é que as pesquisas cada vez mais têm levantado sobre os processos de ensino e de aprendizagem, né, e aí um pouco dentro do programa que eu atuo, pensando numa perspectiva interdisciplinar, a gente tem visto que os resultados têm apontado que o processo de ensino e de aprendizagem é um processo que não parte mais do levantamento de conhecimentos prévios dos alunos sobre alguma questão ou sobre algum tema, mas eles têm, é um processo que precisa dar um passo atrás para levantar a atenção dos alunos, né? Quanto maior são os alunos, menos eles estão de fato ali presentes naquele momento,
estão em outros lugares, né? Então, ou seja, isso não necessariamente por conta do celular ou da tecnologia, também por causa disso, em grande parte por causa disso, mas também por conta deste movimento pós-pandemia, o quanto questões de ordem emocional, de ordem existencial, de ordem do se colocar no mundo, trazem alguém, por exemplo, para esta sala, mas com a mente, os problemas, a vida em outro lugar que não ali. Então, os processos de ensino-aprendizagem parecem que têm uma tendência de ter que ir para um campo anterior do processo que a didática a vida inteira tratou, né, de organização do ambiente, de preparação dos processos. Então, essa é uma questão que envolve, de fato, essa concepção de que se constrói conhecimento, né? Então, que para construir conhecimento precisa ter conflito cognitivo, mediação, precisa ter um movimento de afetividade para que a aprendizagem seja significativa, mas isso ainda dentro de um processo de que, para que aconteça este processo, as pessoas precisam estar presentes. E o quão de presença existe para que por exemplo, este movimento conceitual aconteça. Então, essa é uma grande questão que a gente tem observado das pesquisas sobre a prática, e que são só possíveis de serem, né, são dados só possíveis de serem levantados a partir de um olhar atento do pesquisador, né, que vai observar os movimentos, por exemplo, da escola, os movimentos da formação de professores, e estão atentos para observar questões que fogem um pouco das pautas, né, de observação. Então, esse é um elemento. O outro elemento é da compreensão do próprio processo de pesquisa quando se tem uma orientação interdisciplinar. E aí não como uma receita, não como se fosse o único caminho possível, mas como uma compreensão de que, se a gente se propõe a fazer uma pesquisa interdisciplinar, o papel do investigador, ele precisa dar conta de compreender 3 elementos de um grande tripé, né? Ou de um triângulo, enfim, Vani gosta muito de usar essa figura, né? Usando esses 3 pontos que o triângulo permite que a gente olhe, para dizer o seguinte: olha, numa pesquisa em que a interdisciplinaridade é uma questão teórica, é preciso uma compreensão epistemológica, né? Ou seja, é preciso um olhar conceitual aprofundado sobre aquilo que está sendo estudado, seja formação de professores, seja processo de ensino, seja processo de aprendizagem, seja gestão de equipes multidisciplinares, seja gestão de processos, gestão de projetos, enfim, qualquer que seja o tema a ser estudado, a partir da ótica da interdisciplinaridade, via de regra, o pesquisador vai precisar fazer um mergulho epistemológico ou um mergulho conceitual. Uma outra questão é que o pesquisador também vai precisar fazer um mergulho, se diz ontológico, para descobrir o porquê das coisas e o porquê da nossa relação ou preocupação com estas coisas. Então, qual foi o nosso percurso pessoal para chegar nesse tema? Quais são as histórias que as pessoas com quem a gente trabalha ou com quem a gente pesquisa se encontram e convergem ou não sobre aquele tema, né? Por isso que surgem muito na pesquisa interdisciplinar, né? E com os professores que trabalham com transdisciplinaridade, é uma pesquisa sobre histórias de vida, sobre trajetórias profissionais, trajetórias docentes, porque se entende que essa aproximação com o objeto ou com o fenômeno que se pesquisa, ele não é neutro, né? Ele traz uma série de compreensões, de crenças e de movimentos, e que é construído de uma forma processual, né? Então, tem uma aproximação com esse objeto, uma aproximação com esse contexto, uma aproximação com essas pessoas, e que a gente precisa saber para poder intervir e para poder ajudar nas aproximações e nos distanciamentos, né? Porque ao mesmo tempo, e para conseguir ajudar o pesquisador, ou ajudar o nosso colega de grupo de pesquisa, a dizer, olha, que está colocando a sua opinião sobre isso a partir unicamente da sua experiência profissional, que não é de todo errada, mas não é aqui o momento exclusivo de fazer uma reflexão pessoal com base unicamente na nossa experiência sobre algo. É um viés que é importante?
mas a gente precisa, nos nossos programas, né, na nossa dissertação, na nossa tese, nos fortalecer com outros olhares, e aí olhares conceituais e interpretativos sobre aquela questão que está sendo observada, sobre uma narrativa de um professor que está sendo dito. Mas se eu calo essa dimensão, se eu não investigo, se eu não deixo a pessoa, né, o orientando, ou quem está no nosso grupo, falar um pouco sobre seus desejos, suas aspirações, sua trajetória, como isso converge, ou o que é divergente, a gente não consegue ter elementos para compreender de verdade aquilo que está sendo observado e nem tem a ideia de por qual filtro se observa aquilo, né? Quais são essas matrizes conceituais que orientam o pesquisador? Então, esse é um tripé bastante importante dentro de uma pesquisa interdisciplinar, e a dimensão também da metodologia, né? Da metodologia de pesquisa, ou na observação da prática, do viés ou da abordagem prática sobre aquilo que está sendo pesquisado. Essa construção desse tripé, ela está publicada num artigo do Yves Lenoir, né, de uma edição da Revista da Educação Currículo, que foi publicada, acho que em janeiro de 2006, se não me engano, que ele vai dizer assim, que essa construção desse tripé é muito mais latina do que um consenso mundial, porque a interdisciplinaridade, assim como outros conceitos, é um conceito esponja, né, um conceito muito plástico, que vai adquirindo compreensões a partir da vivência cultural de onde se realizam as pesquisas e as práticas. Então, naquela época, né, há quase 20 anos, o Yves Lenoir, quando era presidente da Associação Mundial de Ciências da Educação, lá no Canadá, ele foi visitar, né, fez um trabalho de visita a alguns centros que se intitulavam como centros interdisciplinares ao redor do mundo. Naquela época se tinha muito forte o CIRRE na França, né, que era muito, né, uma coisa de pesquisa também transdisciplinar, ali com o professor Basarab Nicolescu, o Pinot, né. Tinha um grande centro nos Estados Unidos, liderado pela professora Julie Klein, e esse centro aqui no Brasil, um pouco com a Ivani, com o professor Hilton Japiaçu, o Hilton Japiaçu muito mais ali entre Rio, né, e Goiás, discutindo transdisciplinaridade, mas foram 3 grandes centros que o Yves Lenoir visitou e ficou um pouco mais, e começou a fazer pesquisa e parceria em pesquisa, e ele fez um tratado à época, né, nesse artigo, que ele foi dizendo o seguinte: olha, eu tenho cada vez mais certeza, é isso que ele fala no texto, que a interdisciplinaridade, ela vai adquirindo compreensões a partir de um universo cultural. Então, as pesquisas que eram desenvolvidas, né, até então, na França, nessa lógica muito mais da transdisciplinaridade, elas se ordenavam, elas se organizavam por um movimento de reflexão epistemológica, né, muito ligado àquilo que o Delors chamava de saber, da compreensão conceitual. Ao passo que as pesquisas desenvolvidas ali nos Estados Unidos pela professora Julie Klein e as pessoas que colaboravam com ela, eram pesquisas que se questionavam sobre a prática, né? Como as coisas eram feitas, como se ordenavam, como acontecia isso de verdade, na escola, na clínica, na saúde, no laboratório. Então, como isso acontecia de verdade. E ele observou algo muito curioso no Brasil, com os alunos da professora Ivani e com os alunos do professor Japiaçu, né, nas pesquisas que eles desenvolviam, e até por conta de uma influência cultural muito grande desses 2 centros, né, porque tanto Ivani quanto Japiaçu andaram pelas pesquisas com esses 2 grandes grupos. O Yves Lenoir observou que aqui no Brasil, nesse centro de pesquisa, tinha-se uma preocupação em construir arcabouço teórico nos livros e nas dissertações e teses, né? Se tinha uma preocupação em realizar pesquisas práticas que tivessem esse fundamento
dentro dessas coisas teóricas que se estudavam, e tinha uma preocupação, até por influência um pouco do professor Antônio Novo, ali em Portugal, e a sua equipe, de compreensão da pessoa. E aí, por quê? Porque no Brasil a interdisciplinaridade entra pelo viés da formação de professores, né? Diferentemente da França e dos Estados Unidos, que entra por outros vieses. Na França, pela construção teórica mesmo do conceito, nos Estados Unidos em diferentes áreas, na dimensão prática, mas no Brasil, tanto a professora Ivani quanto o professor Hilton Japiaçu estão dentro de programas que investigam formação de professores. E eles começam a fazer tanto pesquisa quanto intervenções nas secretarias de educação pública para formar o professor. E fazem disso as pesquisas dos seus orientandos. E o Yves Lenoir fala que isso é muito curioso, porque parece que se constrói algo mais completo, né, e complexo sobre uma compreensão interdisciplinar, que vai além da área, do conceito, do contexto, e passa a considerar um terceiro elemento, que é o elemento da pessoa que constrói o conhecimento, que faz as coisas, que reflete sobre elas e que escreve. E é por conta dessa compreensão que a Ivani, num dos seus livros, acho que de 2001, que ela começa a falar sobre isso, e em todos os textos ela vai reafirmando, que ela diz que a interdisciplinaridade, muito mais do que uma metodologia, ela entendia que era uma atitude de ousadia diante da questão do conhecimento, que é de colocar naqueles conceitos perguntas, pontos de interrogação, que colocam também as pessoas neste lugar. Né? Então, muito mais do que questionar sobre o ensino de ciências exatas nos anos finais do ensino fundamental, como os professores são formados para, quais atividades os professores trabalham, como acontece a gestão do tempo nas aulas de ciências exatas, né? Que brincadeira se trabalha, que exercícios se trabalham, que reflexões são feitas, como esse professor reflete sobre essa reflexão que ele propõe para os alunos, como ele organiza isso num tempo, que recursos ele utiliza, ou seja, o professor é colocado ali numa posição de destaque. Diga, Ana. Poderia-se dizer que é uma perspectiva mais fenomenológica? Sim. Da situação? Isso. Né? Porque a francesa ela vai mais na direção do saber e tal. A americana ela vai mais nessa questão da aprendizagem, né? Do sujeito aprendiz ali. E aí seria essa questão mais fenomenológica, né? Exatamente. Se a gente fosse fazer... A gente fez uma pesquisa faz uns 3 anos sobre as teses orientadas pela professora Ivani, e tinha uma menina fazendo sobre as do Japiaçu. E do ponto de vista metodológico, 80% declaravam que a perspectiva da pesquisa era fenomenológica, inclusive com a descrição dos passos, né? Então, de como se observa esse fenômeno, como se distancia dele, sobre quais perspectivas se analisa. E a Ivani também empresta exatamente essa questão, olha, do Viktor Frankl, para construir uma perspectiva fenomenológica, que é a da ontologia dimensional. Né? Nessa figura, o que o Frankl vai dizer? Naquela época, né, que ele estudava a pessoa, e a Ivani empresta isso para olhar para os fenômenos. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós como seres humanos não somos pessoas, né, os professores não são pessoas bidimensionais ou unidimensionais, daí eu estou entrando bem na área conceitual de vocês, nas ciências exatas, mas ela vai dizer o seguinte, olha, e essa é a analogia que se faz. Se eu pego, por exemplo, um cilindro, e eu projeto uma luz de cima para baixo, e vou olhar para a projeção dessa luz, ou seja, para a sombra que ela faz, a sombra de uma circunferência, né? A mesma coisa com essa figura, você projeta de cima para baixo, é uma circunferência, que também dá, tá vendo? É um objeto, sei lá, é diferente do que ele é de fato, né? Então, se eu olho só sobre um lugar, sobre uma única perspectiva, eu incorro num erro, né? Muitíssimo complicado, porque eu transformo 3 objetos tridimensionais muito diferentes, que só a base é igual, numa compreensão de que todos são iguais.
E o Frankl ainda vai além, ele diz o seguinte: se ainda assim eu projeto, por exemplo, no cilindro, luz, né, a perspectiva da nossa observação, sobre 2 aspectos, né, e faço uma hipótese, nossa, pode ser um objeto bidimensional, eu tenho aqui 2 projeções de partes desse objeto, então da base e desta parte aqui, mas que são representações errôneas, porque não se trata de um retângulo e não se trata de uma circunferência, se trata de um cilindro, né? Então, eu gosto bastante dessa imagem da ontologia dimensional, porque ela nos leva a refletir sobre, nesse aspecto da interdisciplinaridade da fenomenologia, sobre qual perspectiva que a gente olha. E daí a nossa perspectiva de compreensão daquele fenômeno, daquela situação, da narrativa daquela pessoa, da narrativa daquele pesquisador que vem fazer o mestrado, doutorado com a gente, se a gente não toma o cuidado de tentar olhar sobre esses 3 aspectos da epistemologia, da metodologia e da ontologia, a gente incorre em erros, né, em reducionismos advindos da nossa fragilidade de lente de observar esse processo. E da grande pergunta para nós que, né, estamos pensando na interdisciplinaridade é para onde a gente direciona o nosso olhar, né? Como a gente tem ajustado a nossa lente de pesquisador nesse tempo, nesse período definido, de 24 meses para o mestrado, 48 para o doutorado, na organização dos processos, e como e se a gente consegue observar pontos de intersecção entre os fenômenos que a gente observa. Então, que a interdisciplinaridade, ela vai muito mais do que uma junção de disciplinas, mas vai numa compreensão de o quanto elas conversam, de o quanto tem da trajetória pessoal daquele professor, daquele aluno ou daquele pesquisador nas interpretações que ele faz. E o quanto a gente precisa, por exemplo, num processo formativo, sei lá, oferecer maior repertório para que aquele professor, aquele aluno, aquele formador consiga olhar para aquela situação para além da sua primeira lente, né? Que observa, por exemplo, essa parte maior do conjunto e não consegue enxergar quando essa divisão, quando essa fronteira, ela é mais plástica ou não. Eu acho que um grande desafio nosso, enquanto pesquisadores da interdisciplinaridade, é pensar sempre sobre essa abertura nos nossos projetos de pesquisa, nas nossas dissertações e nas nossas teses, para além de um desses vieses, né? de um desses olhares, de uma dessas perspectivas. Às vezes a gente fica muito na conceitual, às vezes a gente fica muito na abordagem mais prática, e às vezes fica muito na descrição da trajetória de vida, né? O importante é entender esses 3 aspectos para conseguir direcionar as pesquisas considerando esse universo todo que a gente vive, que também, por exemplo, é mapeado pela extensão, e que se eu falar de extensão universitária na interdisciplinaridade, a gente tinha um universo inteirão para refletir. Mas eu achei importante trazer para chamar a nossa atenção é que muitas vezes as nossas pesquisas nos nossos programas, nas nossas linhas, elas são pesquisas, por exemplo, sobre a extensão, né? E como trazê-la. Bom, penso que o que a gente tem visto, e aqui já finalizando, para a gente conseguir conversar, muito desse olhar da pesquisa sobre a formação, sobre os processos de ensino, sobre os processos de aprendizagem, eles têm apontado questões relacionadas à organização do trabalho pedagógico, sobre esses 2 aspectos de domínio do conteúdo, que já é uma fragilidade grande na área de ciências matemática, do ensino de ciências e ensino de língua, e o quanto também é frágil o domínio pedagógico do conteúdo, e aí para todo o ensino superior, né? A gente tem visto o quanto essa dimensão de como fazer com que as pessoas aprendam aquilo que precisa ser ensinado tem um abismo ali entre o que se fala, entre o que se faz e como essas aprendizagens acontecem. Então, eu penso que esse é um grande desafio de intervenção do pesquisador para o lugar de pesquisa e também do nosso próprio processo de organização das nossas disciplinas nos programas de pós-graduação.
né? Eu tenho visto uma grande dificuldade dos alunos em compreender o processo de construção do projeto de pesquisa, algumas questões que a gente coloca, né, nas nossas disciplinas para refletir. Então, é uma fragilidade. A segunda fragilidade, e aí eu vou só colocar o espinho e vou sair correndo, mas é uma fragilidade que a professora Ivani vem apontando desde o início dos anos 90, quando ela começa a orientar as primeiras dissertações e teses, e num dos livros, se não me engano, é a Metodologia da Pesquisa Educacional, ela vai dizer: há um grande problema de falta de cuidado com a escrita. E ela foi dando alguns passos, né, para os alunos começarem a exercitar a escrita. E um desses passos era o começo pela ontologia, né? Então, ela pedia sempre, e continua pedindo hoje, que as pessoas, os seus alunos, quando chegam, escrevam as suas histórias, escrevam como que chegaram até aqui, o que querem pesquisar, por que quer pesquisar, quando que surgiu essa vontade, esse desejo, esse não sei o quê. Porque ela dizia que ela achava que era um movimento de libertação, de um movimento de libertação da escrita, e não é uma questão, em alguns casos tinha uma questão psicológica também, comportamental, mas de escrita acadêmica, de destravar a escrita a partir da fala sobre si mesmo. O Ricard também fala um pouco disso, né? Quando a gente precisa, nas narrativas, falar sobre si para poder dizer sobre outras coisas. Então, tem essa fragilidade. Eu tenho visto que a fragilidade da escrita, não sei se a Patrícia tem visto isso também, mas a cada ano que passa, ela é maior, né? Ela é aumentada com o domínio da língua portuguesa, fora do domínio da linguagem acadêmica. Então, a gente tem hoje, a maioria dos programas se orienta pela escrita com as normas técnicas da ABNT, mas também a gente escreve com as normas da APA, escreve em outro idioma, enfim. Mas é uma grande dificuldade da escrita, e hoje nós temos um problema bastante sério, que daí é bastante sério porque ele está ligado com a dimensão ética, né, com a dimensão ontológica, mas é o uso da inteligência artificial e essas nossas discussões que a gente tem feito sobre plágio, sobre autoria, sobre não autoria, enfim. Então, hoje, o que a gente tinha, né, de alguns problemas, tanto de dificuldade de escrita, quanto alguns problemas de compreensão do que é plágio. Então, como que você coloca a citação do pensamento de um autor, como que você coloca a citação literal de um autor, que você faz menção a ano e página, tal. Então, era uma questão que pelo menos nas últimas 10 turmas que nós tivemos nos programas de mestrado, a gente se dedicava a 3, 4, 5 aulas para ensinar isso. Como é que você traz o pensamento do autor? Como você reescreve? Travei. Eu travei lá, né? Você falando nos slides, porque você a gente está ouvindo bem. Os slides só os slides na autoria, travou, né? na autoria, isso. Travei lá de tirar essa câmera daqui, porque antes que ele não caia. Eu vi que deu uma pausa ali, falei, ai meu Deus. E a gente tem visto que agora, com essa liberação da inteligência artificial free, e que, se a gente sabe fazer boas perguntas, né, ela responde. Os programas de pós-graduação, eu acho que é uma grande lâmpada a gente se acesa de acompanhamento dos alunos, do quanto essa inteligência artificial pode ser usada a nosso favor e o quanto isso vira plágio ou vira um dilema ético, né? Então, acho que tem essa dimensão que a gente precisa estar muito atenta. A segunda dimensão atrelada a isso é que os recursos de sistematização, de publicização, de monitoramento dos processos, eles estão cada vez mais, não seria frágeis, mas cada vez menos marcados por conta desse movimento, dessa mudança muito rápida do que é o meu tempo, do que é o meu espaço. Então, o espaço privado da nossa sala, ele é um espaço aberto da rede social, dos diferentes ambientes de aprendizagem e de ambientes de monitoramento de processo, né? Então, cada vez mais a gente vê as pessoas compartilhando nas redes sociais o processo da pesquisa, né? E o quanto é necessária essa reflexão ontológica, conceitual, inclusive, sobre até onde eu exponho, até onde eu preciso manter o sigilo, como é essa coisa do monitoramento, né?
e dessa cada vez maior. Daí acho que isso é a grande questão das universidades públicas, né, Patrícia? De que quanto há 20 anos a gente conseguia pesquisadores que conseguiam abrir mão da vida para se dedicar exclusivamente à pesquisa, porque as bolsas, enfim, elas davam conta desse processo. Hoje as bolsas não dão conta desse processo. Né? Então tem um dilema de sustentabilidade do processo de pesquisa, que eu não estou nem dizendo do valor X, mas é de como a gente mantém a pesquisa. Porque quando eu fiz lá o mestrado na PUC de São Paulo em 2005, 2006, o doutorado terminei em 2011, eu tive uma modalidade de bolsa da CAPES, que eles tinham lá como meia bolsa, que pagava a mensalidade e eu conseguia me manter trabalhando, né? Hoje, a gente tem visto o quanto tem sido difícil para os alunos fazer, assim, impossível viver só de bolsa, né? Porque a bolsa desses anos sucessivos você não pode trabalhar. A bolsa não dá para viver, né? Nem nos pequenos centros, nem nas capitais mais afastadas, hoje mais. E essa organização do volume de trabalho fazendo a pesquisa tem sido um complicador que era, há 10 anos, exclusivo das particulares. E agora é um dilema que tem investido, tem aparecido em todos os outros, né, todas as universidades. Junto com isso, a gente tem uma sociedade que tem migrado, e eu disse assim, que ainda não tenho dados quantitativos para dizer, mas gostaria de tê-los, né, tenho pedido para alguns alunos pesquisarem quantitativamente isso. Tem uma mudança de mentalidade, cada vez mais divulgada nos meios de comunicação, de que não precisa ter diploma, não precisa ter o título, porque a grande questão é, você tem conhecimento capaz de solucionar problemas? Você resolve os problemas? Se resolve o problema, dependendo do problema que surge, você vai sendo remunerado e melhor remunerado por isso, a despeito dos seus processos reflexivos, do processo de formação, né? E isso reconfigura, por exemplo, para além dos nossos índices, a organização e as jornadas de trabalho, né? Então, quais são as profissões que estão em voga, quais profissões estão sendo diminuídas, né? Ao mesmo tempo que há um crescimento dessas configurações que vão dizer que essas questões da interdisciplinaridade são muito importantes, né? Então, como trabalhar em equipe, como cuidar das pessoas que moram conosco, como cuidar do ambiente, como fazer uma formação de qualidade, enfim, que vão colocar em xeque de, bom, e agora, quais são os melhores modelos nossos de pesquisa, né? Então, a gente volta para um movimento de incertezas, de que a gente não sabe exatamente para onde vai, que as pessoas estão construindo o seu próprio processo de pesquisa e de construção. O que eu sempre acho, né, e que a gente tem visto agora com os nossos alunos, é um pouquinho, né, dessa fala do Roosevelt, que em momentos de transição, né, a gente vai ter uma porção de crítico, mas na verdade o crítico que importa é aquele que está na arena com a gente, né? São os nossos pares, que tem junto com a gente o nosso rosto manchado de sangue, de suor, de poeira, que passam noites e noites corrigindo dissertações e teses de mestrado, pensando nos bons artigos, que luta, que a gente decepciona, mas que no final, né, na melhor das hipóteses, conhece a conquista. E na pior delas, se fracassar, pelo menos a gente tem fracassado ousando muito, né, nos nossos processos. Acho que também uma coisa para a gente refletir é um pouco dessa que o Viktor Frankl vai dizer da liberdade e da responsabilidade. Então, assim, nós estamos num momento de mudança que a gente não é muito livre de algumas coisas, desses processos, das políticas públicas de investimento, das formas de organização, mas nós somos livres para atuar nos nossos pequenos processos, nos nossos pequenos grupos, para fazer diferente, né? E por isso a gente, junto com isso, a gente assume uma responsabilidade não mais tão macro, mas diante do nosso micromundo, né? Dos nossos grupos, enfim, para fazer diferente a cada dia, encontrando essas possibilidades, né? Eu gosto muito de uma fala do Novo, que é bem antiga, quando ele começou a falar de inovação na formação de professores lá em Portugal, ele dizia que as inovações, tal, elas não podiam mudar tudo, mas podiam mudar alguma coisa, e essa alguma coisa não é coisa pouca. Então a gente não consegue mudar
todas as pesquisas, todos os processos, mas a gente consegue mudar o caminho das pessoas que a gente banca, que a gente orienta, que a gente constrói nos nossos grupos, ajudar a pensar diferente. E a gente vai para esse movimento que é do movimento menor, desse movimento micro, para uma... Sabe, igual quando a gente joga a pedra no mar e faz esse movimento de onda, né? Então, a ideia, essa proposta, é esse movimento de onda em que a gente consiga usar desses ventos de mudança, né? Não no sentido de levantar barreira, mas construir moinhos e que a gente possa disseminar um pouco dessas questões para as nossas reflexões de pesquisa e para as práticas, né, dos nossos professores, dos nossos estudantes, das pessoas que passam pelo nosso caminho, ou como colegas, ou como participantes da pesquisa, né, que venham construir com a gente também esse movimento de construção ali de uma pesquisa nova. Então, era isso um pouquinho que eu queria, para aqui a apresentação desse outro lado, propor essa reflexão aí com vocês, né, nesse grupo de pesquisa. Muito bom, Mariana. Realmente traz muitas reflexões e eu acho que é bem tudo isso que você falou mesmo, né? Tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Todas essas mudanças, essas inovações, né? Esse momento também pós-pandemia, tudo que trouxe, todas essas mudanças, né? E como agora conseguir, né, fazer com que as coisas caminhem a partir daí, né? A partir desse momento, né? Então, realmente, são muitas, né? Muitas mudanças aí que a gente tem que superar, né? E são muitos desafios, né? Porque eles mudam completamente a lógica daquela que a gente foi formado na pesquisa, no modo de enfrentar a vida, o mundo e olhar para desde a escrita, né, do processo. Veja, a gente sempre se falou de plágio, por exemplo, mas nunca se imaginou desse limite ético da inteligência, né? Então, do quanto eu trago para o meu texto um texto que é fruto das respostas de um mecanismo de inteligência artificial para as minhas perguntas, ou qual é o limite para isso? Eu ajudar a conversar com essa inteligência e construir um texto autoral, né? Então, é uma coisa que a gente não pensava nem no começo da pandemia, por exemplo, né, de tecnologias. Então, são desafios que acho que vão crescendo a cada dia e vão nos ajudando, acho que, não digo nem só a encontrar soluções, mas a pensar nesse colaborativo, né, nos grupos e pensar junto e ver o que cada um tem enfrentado e qual seria possibilidades melhores, mais assertivas, né, de construir. É que nem você falou, né? Quando você defendeu, realmente, eu também, quando eu fiz, por exemplo, o meu mestrado, gente, eu lembro assim, não precisa muito, a minha dissertação de mestrado teve 15 fotos que eu tinha que mandar imprimir para colar, né? Então, imagina, né? Então, parece assim, hoje em dia, como que as coisas foram facilitando, mas essa facilidade em si acaba às vezes subvertendo, e tem toda essa questão que você falou da questão ética e tal, muitas coisas, né? Mas é bem isso mesmo, né? Muito legal. Diga. Pode falar, Jesus. É Jesus, né? Isso. Boa tarde, cheguei depois da hora, estava com um problema aqui de conexão. Às vezes nem sempre a tecnologia nos ajuda, né? Mas parabéns, professora Mariana, aí pela exposição. Nos remete a muitas reflexões, né? Muitas questões contemporâneas que vieram, né? Fruto da evolução, que é constante, é permanente. E às vezes a gente precisa se colocar a pensar que a evolução tão sonhada, alguns anos atrás, já chegou, está aqui, trouxe com ela N problemas, né, os problemas contemporâneos. E para potencializar isso, ainda tivemos aí uma pandemia que mexeu em muita coisa, trouxe uma inquietude muito grande para as pessoas, depois de um período de reclusão, né? E aí gera essa ansiedade, essa inquietude, essa questão da impaciência, né?
E junto com isso, ver todas as questões que nós estávamos colocando, né? As fontes do conhecimento, por exemplo, né? Se há um tempo atrás a pessoa tinha que colar a figura na dissertação, né? Hoje em dia, as fontes e os meios são múltiplos e facilmente, às vezes, uma pesquisa pode não denotar aquilo que, de fato, o objeto de estudo demonstrou, né? E aí eu gostei muito daqueles slides da ontologia direcional, eu até gravei o nome, eles não estão aí, a ontologia direcional e aquela visão em perspectiva, e alguma coisa assim que, quando se fala, talvez, em pesquisa multidisciplinar, a gente talvez enfrente algumas dificuldades, no sentido, penso eu, até gostaria que a gente conversasse sobre isso, por ficar um espectro bem amplo, né? E a gente olhar a partir de uma certa metodologia que a gente admite, e envolver provavelmente várias teorias, e aí nós podemos também chegar no limite, né? Porque a teoria e a própria metodologia chega numa zona de fronteira onde ela é limitada para enxergar o objeto na sua amplitude, né? De maneira que nos facilite fazer as inferências mais fidedignas ali ao que foi observado. E também a questão da subjetividade, né? Que é alguma coisa difícil de afastar, mas que acredito que seja uma coisa interessante, né? E olhar para o objeto de uma forma mais objetiva, né? Da pesquisa. E aí eu queria lhe perguntar sobre isso. E aí, não só limitado a esse contexto que nós estamos agora, mas recursos quando nós percebemos que a nossa teoria não dá conta de olhar o objeto de uma maneira mais completa, né? De uma maneira que a gente consiga realmente expor as nossas inferências na totalidade do que nós enxergamos. Porque, em geral, a gente pega o objeto, disseca, vê os elementos, seleciona os que nos interessam para aquilo que nós queremos ver, e, às vezes, desprezamos algumas coisas que se colocam ali, que emergem, e que, muitas vezes, pode fazer uma diferença muito grande no resultado. Mas que, às vezes, a nossa teoria não dá conta, chega na fronteira do seu limite ali. E qual seria um caminho, talvez, para isso, de maneira que a gente consiga ter um olhar mais abrangente, né? E mesmo o mecanismo de análise, né? Às vezes não dá conta. Na estratégia de análise a técnica de análise que a gente usa, também não dá conta de olhar todas essas questões do fenômeno ou do objeto, ou de quem, né, a gente está observando. Um caminho, né, esse que você pergunta da parte teórica, a gente sempre procura falar, assim, do quanto que tem dois caminhos dentro desse caminho, né? Um deles que já tendo conseguido ver, putz, está faltando coisa aqui, né? Não dou conta de analisar sob essa perspectiva, às vezes é sobre um cenário mais crítico, às vezes é uma abordagem mais cultural, que precisa de conhecimento de outra área, né? Ou da antropologia, ou da filosofia, ou, sei lá, da própria didática, né? Então, assim, mapear quais são essas áreas, essas grandes áreas, que a gente sente essa falta, né? E por isso tem esse tempo de análise, que a gente sempre corre contra ele, né, nos programas, mas de procurar, inclusive, outros professores, outros colaboradores para ajudar a olhar sobre isso de um ponto de vista teórico. O outro caminho é que a gente tem um problema temporal, porque ainda que a gente mapeie, preciso disso, não dou conta disso, preciso dessa ajuda, tem um limite temporal que a gente é submetido nos programas de pós-graduação, 24 meses e 48 para doutorado, né? Uma saída que a gente tem feito é de deixar marcado textualmente na dissertação ou na tese essas lacunas. Dentro do contexto das considerações finais, deixar explícito essas lacunas por dois motivos. Um deles é para deixar claro, olha, teve esses limites e por conta de um marco temporal, etc., não conseguiu dar conta disso, né? E o outro é de sugestionar estudos futuros sobre isso, e que a gente não necessariamente precisa fazer de mestrado para doutorado, de doutorado para estágios de pós-doutorado, mas que podem ser partes de algo não resolvido na nossa pesquisa, que a gente consiga se dedicar
para um artigo, por exemplo, para um artigo, e não só individual, com assim, nosso co-orientador, mas para o grupo de pesquisa, para um tema para ser levado, por exemplo, a esse grupo. Né, que daí, com mais pessoas olhando para esses resultados, olhando para essas narrativas, consegue, de forma colaborativa, pensar em interpretações possíveis, em reflexões possíveis. Né? Então, sempre acho que essa é uma sacada bem boa que o nosso processo de pesquisa permite. Uma segunda solução, quando é de ordem interpretativa, né, de técnica de análise, os meus alunos acabam trabalhando muito com pessoas, né, entrevistando pessoas sobre determinados temas. Então, a entrevista é um instrumento de pesquisa que a gente usa bastante. Só que a gente trabalha com um volume muito grande de entrevistas, assim, entrevistas em profundidade para 20, 30 pessoas. Quantitativamente é muito pequeno, mas para analisar a entrevista é muita coisa. A gente tem, e geralmente os meus alunos vão entrevistar professor, que é gente que fala, né? Que conta história, que fala. Então, assim, chega a entrevistas com 1 hora de duração, já tive aluno com 1h15 de duração de entrevista. Quando você transcreve, esse material ele fica muito volumoso, vezes 20. A gente tem usado como técnica de pré-análise, ou de análise inicial, softwares de análise lexical. Então, particularmente, eu tenho usado muito o Iramutec, que é um software que foi elaborado para ser software de pesquisa em língua portuguesa, né? Primeiro no francês, e tem um grupo aqui no Sul que tem se dedicado, né, a cuidar do software, a fazer melhorias e tal. Então, sempre quando eu tenho alunos ou pesquisas que têm um volume grande textual a ser analisado, eu peço para antes de fazer análise de conteúdo manual, passar todas as respostas no software, porque ajuda a ter uma compreensão mais distanciada da categorização de volume de fala sobre aquilo que a gente está perguntando. E daí, a partir dessa apresentação de categorias temáticas, daí a gente faz a análise de conteúdo. Porque a gente estava observando nas pesquisas dos alunos que um limite era de ordem interpretativa, sabe? Então, eles pegavam a primeira entrevista e seguiam lá os passos da análise de conteúdo. E daí, na primeira entrevista ia com fôlego, analisava bonitinho, na segunda entrevista ia quando chegava na sexta entrevista, passava batido, sabe? Ou passava batido algumas coisas, ou dava importância demais a algo que a pessoa só mencionou, mas como era a minha hipótese de pesquisa, sabe, você se agarra aquilo e fala, respondeu o que eu precisava. Então, também a gente tem feito esse outro caminho para ajudar nesse tipo de limitação. Obrigado, e realmente parece um recurso interessante, né? Por conta... Fechou o seu microfone. Você apertou alguma coisa aí. Não, eu digo, é um recurso interessante, né? Porque analisar realmente é uma coisa muito cansativa e pode nos levar por caminhos que não nos ajudem muito, né? Físico cansa, né? Então, realmente, se puder mapear, né? Para ver uma tendência, é interessante. Obrigado aí pela... Agradeço, imagina. Ana. Eu tenho tantas perguntas... Mas, assim, uma coisa que né, enfim, que eu tenho estudado bastante em relação à Inter, e uma coisa que você também comentou durante a apresentação, é que ela tem essas vertentes, né? Não sei se chamar de vertente, enfim, na questão epistemológica, ontológica, fenomenológica, né? E aí, eu não sei se pode ser um sentimento meu, mas eu percebi que, depois que eu percebi essas dimensões, vamos dizer assim, né, isso tudo ajudou a entender o porquê da palavra ser tão polissêmica, né, e por que ela perpassa tanto nessas questões, nessas diversas... definições, vamos dizer assim, né?
Exato, porque vai mexer com essa parte de interpretação cultural, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem feito várias pesquisas com formação de professores, então se eu vou falar para professores de educação básica, o que é interdisciplinaridade para você? Via de regra, o professor que estudou a partir dos anos 90 vai dizer que é junção de disciplina, é quando eu faço um projeto que tem português, matemática, ciências, educação física, num mesmo projeto. Porque foi uma compreensão que veio, um conceito que veio incorporado no Brasil na formação de professores nesse contexto da legislação. Né? Tem que fazer projeto interdisciplinar. Os professores, o que é isso? É juntar a disciplina. Todo mundo da escola tem que trabalhar em função daquele projeto. Né? Então, a compreensão, para você desconstruir isso, que não necessariamente eu posso fazer um trabalho interdisciplinar sozinho, desde que eu faça o aluno caminhar comigo dentro de um problema concreto, de uma situação de aprendizagem que ele precisa de diferentes conhecimentos, não porque ele precisa de diferentes conhecimentos, mas para resolver aquele problema, ele precisa de outras coisas, né? Porque aquele problema não é disciplinar por natureza, né? E a ciência, de um modo geral, ela não é disciplinar, né? A matemática, ela não é disciplinar, né? É uma área de conhecimento que precisa, tá bom, é a sua área, Patrícia, né? Que precisa de toda uma compreensão da vida, do mundo, da forma como o homem se organiza e olha para esse mundo, para esse espaço, como ele se enxerga, como ele se posiciona. Enfim, não é uma ciência disciplinar de número, né? De algoritmo, mas é um modo de olhar a vida. E que essa compreensão é que se tem nos países de uma ordem cultural mais francesa, que vão pensar enquanto ciência, né? Então, isso é bastante interessante. E aí, falando dessas questões, e quando você falou lá do Viktor Frankl, e falou dessa abordagem que ele tem e tal, né, da gente, vamos dizer assim, nós estamos tão acostumados com o ensino tradicional, né, que para a gente olhar para essas outras dimensões, vamos dizer assim, extrapolar, né, aquilo que normalmente a gente está acostumado a ver, que é só a disciplina. Então, são dimensões que, né, vamos dizer assim, que não são tão olhadas, né, quando a gente olha para o ensino tradicional. E aí, quando, né, nos estudos e tal, fazendo esses estudos, eu percebi que, agora você falando dela, eu acho que a praxis, ela corrobora um pouco também com essa questão, né, de você olhar não simplesmente para o fenômeno como ele de uma forma superficial, mas, né, de uma forma mais intrínseca, de uma forma mais profunda, né, não é simplesmente a prática pela prática e tchau, né, e seguimos assim. E aí, dentro desse contexto, eu fico pensando, né, acho que você talvez teria experiências, não sei se pode ajudar com isso, nessa questão de como é essa questão da interdisciplinaridade no próprio ambiente da universidade, né, porque acho que como você já fez parte e faz parte de alguns contextos que são interdisciplinares, né, como que isso funciona? Como que é essa questão orgânica da interdisciplinaridade entre os pares, entre os professores, para que leve esse ensino interdisciplinar, esse ambiente interdisciplinar dentro da universidade, para que esse acadêmico de licenciatura, enfim, perceba tudo isso e não olhe a interdisciplinaridade como algo muito superficial. Ou como mais um projeto a ser feito, né? Uma coisa assim, né? E essa superficialidade que ela traz por conta dessa questão, né? De, olha, tanta definição, que eu desisto de saber o que é e vamos não quero mais mexer com isso. Eu sempre acho que no contexto da universidade a gente tem mais mobilidade para mexer com os componentes do que na educação básica, né? Só que para isso tem um outro nível de transposição, porque a gente tem ambientes muito mais conservadores, né? Departamentos muito mais rígidos, e unidades, centros universitários e próprias universidades mais flexíveis, tanto entre os departamentos de graduação, quanto entre as diferentes pró-reitorias. Então, a gente tem lugares que fazem já projetos interdisciplinares dentro do próprio departamento, né? Então,
as licenciaturas com elas mesmas. A gente tem alguns relatos de caso de transpor departamento, então, pedagogia fazendo projeto com arquitetura, com comunicação, aqui mesmo a gente fez um esse semestre, mais nos seus departamentos, dentro de uma modalidade que a gente tem na graduação de projetos integradores, né? E os próprios alunos pediram, já era um desejo nosso, de fazer uma experiência o semestre que vem de misturar curso. Então, nós vamos fazer um projeto semestre que vem com alunos de comunicação social, jornalismo, publicidade, rádio e TV, pedagogia, letras, ciências biológicas, arquitetura, urbanismo, design. Então, a gente vai montar grupos entre os alunos, para que eles possam resolver problemas reais usando diferentes departamentos e cursos. Tem algumas universidades, a Unital faz bastante isso com alguns professores, de fazer vivências, né, fazer experiências, fazer dentro de disciplina ou dentro de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Mas como é que a gente conseguiu isso? Pela mobilidade do professor. Então, por exemplo, a gente tem uma professora que é coordenadora de um programa de pós-graduação, ao mesmo tempo ela dá aula na licenciatura, dá aula no programa de gestão e negócio, então ela é atribuída nesses dois, e tem uma participação num projeto de extensão, então, e outro na EAD. Então, você tem um aluno de mestrado que vai fazer pesquisa e intervenção, né? Então, naquele projeto de extensão que está ligado à graduação. Então, você consegue mexer mais facilmente, acho que é menos enrijecido na graduação, na universidade, do que na educação básica, inclusive para unidisciplina, né? Eu orientei um trabalho ali na USP, aqui de Lorena, há uns 3 anos, que eles uniram 2 disciplinas, né, dentro de um mesmo departamento, os 2 professores davam aula juntos, de disciplinas diferentes, fazendo o mesmo projeto. Então, acho que mas daí precisa de uma outra coisa, que é a atitude, né, transpor outras barreiras atitudinais ligadas à formação. Um pouquinho isso. Pode falar. Eu acho interessante essa questão da multidisciplinaridade, porque dentro da própria escola se tem barreiras, muitas vezes, dependendo da escola, para fazer multidisciplinaridade, né? Imagina em outros contextos. Uhum. Nós, quando interagimos com a sociedade, nós não somos unidisciplinares, nós somos multidisciplinares. Não tem um determinado contexto que eu só uso o meu conhecimento de história, no outro só geografia, no outro só matemática. Então, isso já é uma coisa, assim, muito clara, óbvia, né? Então, se é óbvia, é uma necessidade da gente adquirir essas habilidades, né? E por que não se trabalhar assim? Por que que em alguns contextos cada professor se coloca no seu nicho? Não, eu sou aqui o da física, eu sou o da história, e assim por diante. Eu já tive uma experiência na escola, onde nós fomos para a sala de aula com 2 professores de 2 disciplinas distintas. E trabalhamos conteúdos ali explorando cada disciplina dentro do mesmo contexto. Então, aí os alunos gostaram muito, foi uma experiência muito boa. Fizemos avaliação também, dessa mesma forma, uma avaliação multidisciplinar. Então, mas aí também tem vários problemas subjacentes aí a isso. Tem, às vezes, uma questão das vaidades, né, que existe também, né, e um não deixa que o outro invadir o seu espaço. Então, são coisas assim que, com o tempo, a gente tem que ir derrubando, né, para poder invadir acabar com as fronteiras, vamos dizer assim. Verdade. Dentro da própria matemática, se nós formos ver, nós temos ali uma divisão muito clara dos conteúdos. Né? Se eu estou lá ensinando álgebra, agora é só álgebra. Aí, se eu vou lá para geometria, estou fazendo uso da álgebra, eu não exploro também a álgebra naquele momento que eu estou falando de geometria. Né? Então, a gente precisa também falar disso. Ou num outro momento eu estou ensinando só fração, ou só conjunto, e a gente tem que pegar o momento da aula para explorar todos os objetos do conhecimento que estão ali. Né? Eu acho que dentro da própria matemática, às vezes a gente vê uma segregação do conhecimento. Então, é uma necessidade que está explícita, mas que, de certa forma, ainda falta despertar muito para isso, né? Para colocar isso em prática, fazer se tornar uma prática normal, né? Cotidiana. Foi só uma observação. Legal. Muito legal, acho que é isso mesmo. E é assim que a gente consegue esses exemplos, né?
de como por meio de projetos, por meio de atividades, a gente consegue ir aos poucos implementando um trabalho interdisciplinar. Acho que eu vou fazer uma última pergunta. Claro. Aproveita, Ana. Karine, então tá bom. Então é a penúltima. Assim, desse percurso, né, que é pouco tempo, vamos dizer assim, que eu tenho estudado sobre, eu escuto muito falar que, às vezes, a interdisciplinaridade, eu escutei isso de professores, né, enfim, que a interdisciplinaridade, ela pode tornar o especialista um especialista raso. Eu acho que isso, na minha concepção, isso vem de um senso comum do não entendimento da interdisciplinaridade. Mas eu não sei, eu queria saber de você, que estuda há mais tempo sobre, se você já ouviu falar, alguém já te falou isso, ou se você já ouviu falar, e não sei, a sua concepção em relação a isso, porque a ideia né, quando eu escutei isso, ela estava envolvida num contexto onde dizia assim, mas eu vou formar alguém para trabalhar de uma forma interdisciplinar, de não fazer interdisciplinar, no ensino interdisciplinar, mas ele nunca vai aprofundar num certo conteúdo, ele nunca vai aprofundar em alguma coisa, ele sempre vai ficar numa superficialidade. Então, é mais ou menos esse o contexto, né? Então, não precisa ser raso. Sim, normalmente, quando vem essa compreensão, é por conta daquela compreensão primeira de que fazer um trabalho interdisciplinar é juntar tudo em função de um projeto para dar conta de uma necessidade da escola. Tipo, tem que trabalhar dengue. Então, o pobre do professor de matemática tem que fazer problema com o raio da dengue. Tipo, não faz o menor sentido. Mas faz o maior sentido fazer um trabalho interdisciplinar, professor de ciências, com secretaria de saúde, com os enfermeiros, com os agentes comunitários, para pensar quais são todas as questões sociais que levam à disseminação da dengue e quais seriam ações fora, né, das ações das ciências, né, das ciências exatas, né, da ciência da natureza, da questão de saúde para a questão social. Então, assim, é um trabalho interdisciplinar de verdade que não precisa de 5, 6 disciplinas, que daí não vai conseguir aprofundar nada mesmo. Mas para conseguir aprofundar de verdade numa coisa, a gente sempre precisa de um trabalho interdisciplinar. Mas o desafio é descobrir o que é que faz sentido e abrir mão daquilo que não faz sentido para resolver aquele problema. Quando os professores entendem isso, você fala, nossa, é isso que eu preciso. E aí vai muito de encontro com aquilo que você acabou de dizer também, né, que eles dizem que não, hoje em dia é uma geração que diz que não precisa mais se especializar em nada, não precisa fazer faculdade, não precisa se especificar em algo. Eu acredito muito nessa vertente de que a interdisciplinaridade, ela está ligada, sim, à especialidade. É necessário, sim, saber a especialidade. Você precisa desse domínio do conteúdo, porque é a partir desse domínio do conteúdo que você consegue ter o jogo de cintura, que você consegue trabalhar, que você consegue ver, que você consegue linkar as situações, e aí sim fazer esse trabalho interdisciplinar acontecer. É isso mesmo, só consegue fazer um trabalho interdisciplinar se você conhece profundamente aquela disciplina de onde se origina o problema. Sim. Né? Então, essa é a grande questão. Obrigada. Mais alguém? Acho que a Karina ia falar, né? Não, eu só falei para você porque eu sei que você, né, estuda bastante esse tema e por isso que eu falei, aproveita, Ana. Não, se a Mariana puder ficar, eu aceito. Eu acho que eu só mais um complemento rapidinho. Eu acho que a professora falou aí no final meu entendimento, minha compreensão inicial sobre essa questão da interdisciplinaridade com relação ao conhecimento raso ou aprofundado. Eu penso que há necessidade, sim, do conhecimento até mais aprofundado das disciplinas envolvidas para que a gente consiga identificar
as regiões de intersecção onde se pode trabalhar junto, onde tem as aproximações, né, onde é possível fazer essas conexões, né, porque não é só misturar por misturar, trabalhar por trabalhar, porque tem áreas que são específicas, muito específicas num determinado conteúdo que talvez não se consiga fazer essas conexões, mas aprofundando o conhecimento, é possível sim identificar essas regiões de intersecção, né, onde se pode estabelecer bastante discussões, né, e produzir conhecimento. Exato, e começar sempre do lugar confortável, né? Então, assim, começar do lugar confortável da nossa disciplina. Então, há muitas conexões entre ciências e matemática, né? Entre matemática e geografia. Então, assim, começar desse lugar confortável e fazer pequenos projetos, mas projetos em profundidade. Eu acho que sempre você vai se sentindo mais confortável nesse lugar que é do desconforto, que sai da nossa área de conhecimento. Né? A gente vai navegando por isso com um pouco mais de traquejo, com um pouco e vai olhando, né, qual é a nossa forma de lidar, que também passa pelo nosso jeito de pessoa, né, das nossas habilidades, e a gente vai se testando nesse movimento. Eu acho que é esse movimento colaborativo dos professores. Tem um exemplo, depois eu passo para a Patrícia, um colega nosso, o ano passado, não retrasado, ele deu uma formação a partir de um problema que apareceu na pós-graduação, daquela coisa da Terra plana, lembra? Que teve um grande boom, né, uns 2 anos, não sei o quê. Daí, uma pergunta, ele dava aula num grupo de professores, e os professores de ciências bastante preocupados, porque tinha um grupo grande de alunos e pais fazendo esse tipo de questionamento. E eles começaram a conversar, tal, surgiu uma ideia que foi bem bacana. Eles reconstruíram o experimento de Eratóstenes, né, para dizer assim, olha, Eratóstenes já quando não se pensava em satélite, quando não tinha esse tipo perdão, de tecnologia, ele conseguiu comprovar matematicamente que tinha um eixo de inclinação da Terra pela medição de sombra, e não sei o que, não sei o que. Então, eles fizeram um trabalho ali na pós-graduação, depois fizeram um trabalho com professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, ensinando a fazer o experimento, ensinando a fazer desdobramentos do experimento, com sol, com sombra. Então, se o dia estivesse chovendo ou fazendo sombra, que recursos tecnológicos daria para os alunos fazerem esse tipo de experimento para medir com coisas muito chiques ou com cabo de vassoura, e daí a proposta era para fazer na primavera, né, no equinócio de primavera. A gente fez depois também no solstício, eu fiz no solstício de verão com a minha filha na praia, né, que ali a gente foi para Ubatuba e passa bem o Trópico de Capricórnio ali por pertinho. Então a gente fez com um palitinho de sorvete, né, e só que ele fez todo um trabalho de formação assim online com professores para dizer, olha, no 6º e 7º ano dá para a gente fazer experimentos dessa natureza com os professores de matemática e de ciências. Então, esses professores vinham para minicursos para primeiro, conhecer os experimentos, porque tinha gente que nem sabia, né? Professor de matemática que não fazia ideia desse experimento, de como é que era. Professor de matemática com dificuldade de calcular ângulo, né? Tanto o ângulo da sombra, sabe, calcular a altura, então, não tinha, calcular o pi, assim. Daí ele fez experimentos compatíveis a 6º e 7º ano, 8º e 9º, 1º, 2º e 3ª série de ensino médio. E daí, cada professor na sua escola, que era por adesão, tinha permissão de conversar na sua escola para ver como era possível. Então, se ele ia fazer na aula dele, se ia fazer com outro professor, se ia fazer contraturno. A gente deu um tempo para eles se organizarem, e daí eles aplicaram um projeto de ter um monte de foto e tal. E daí eu fiz um pouco dessa coisa, que a minha menina não estava no Fundamental 2, à época, né? Fiz como é que a gente pode construir a noção do pensamento matemático sem ter que falar de pi, de ângulo reto, de como que você faz que isso é uma atividade interdisciplinar, mas que nasce de um problema concreto que é da matemática, né? Que é de cálculo de ângulo, mas que vai tentar resolver um problema da geografia, né? Qual é o formato da Terra, né? Que formato é este, né? E por que dá essa sensação do não sei o quê? Então, é uma atividade interdisciplinar, mas que não envolveu a escola inteira, que não envolveu professor de língua portuguesa, não envolveu história, não envolveu arte, não envolveu a gestão,
envolveu essas duas áreas de conhecimento para tratar de cálculos importantes com sentido, sabe? Então, é bem. Depois a gente gravou o dia inteiro no YouTube, foi bem legal. Então, depois eu mando para vocês darem uma olhada. Ah, bacana. Manda sim, que aí Porque é da sua área, né, Patrícia? Que aí eu divulgo entre eles aí, que é bem bacana mesmo. Vai ser legal. Esse tipo. Bom, mais alguém? Bom, Mariana, eu agradeço, foi muito bom. Eu sei que estamos todos, né? Até você vê que nem eu falei, o Ibope aqui nem está tão grande, mas é porque realmente cada um está com seus. Você nem me fale, final de semestre, né? Deus. Então, é aquela loucura, né? Mas eu achei importante a gente fazer, né? Mas agradeço, né? Você ter se disponibilizado, né? Que eu sei que também seu tempo não é. Imagina. E como se diz, né? E deixo aberto aí, né? Para eles poderem. Agora a gente vai, que nem eu falei para você, né? A gente depois eu distribuo, eles vão poder ouvir, assistir, né? E refletir sobre. Então, isso foi uma coisa bem bacana que a gente está fazendo via projeto de extensão, e é a oportunidade, né? De mesmo eu estando afastada, de a gente continuar desenvolvendo no decorrer do ano aí, né? Super agradeço. Então, obrigado, e como se diz, e qualquer coisa aí que a Ana Paula ficar meio assim, eu vou falar para ela mandar aí umas coisinhas para você. Agora ela já tem meu contato, pode mandar, que a gente faz, eu tinha uma orientanda, ela defendeu o começo do ano, ela falava assim, prof, dá para fazer uma orientação express? Ela mandava o áudio, daí a hora que eu parava, claro, Fabi, daí pelo áudio ela ia fazendo, então assim, tranquilamente, fiquei muito cegados. Boa, ótimo, gostei dessa orientação express. A Fabi fala, professora, uma orientação express, pode ser? Quer até agendar um negócio, e assim, às vezes era uma coisa que, né, de um start, Fabi, página tal, faz isso, daí já adiantava, era bem legal. Obrigada. Aí, ó, legal, já é uma saída, tá vendo, Ana Paula? Com certeza. Ai, mas então tá, eu agradeço. Eu vou encerrar a gravação aqui.